A Profecia, do David Seltzer, um dos livros mais interessantes, né, desse ano. Eu acho que um dos lançamentos mais interessantes, né, que principalmente para quem gosta de terror. Esse livro eu já estava aguardando assim há muito tempo, estava sem esperança, né, de que alguma editora trouxesse para o Brasil. Há anos eu procuro uma edição de A Profecia, já catei nos sebos, encontrei uma edição bem ruim, porque como é um livro muito antigo, então estava com as condições terríveis, né? Tava impossível de ler, porque você lê ali com um negócio extremamente poeirento, cheio de ácaro, impossível. Para quem tem problemas respiratórios, pior ainda, né? Então, A Profecia de David Seltzer foi lançada recentemente pela editora Pipoca Nanquim, que já tem um catálogo enorme aí de HQs, vem lançando várias HQs interessantíssimos, vários quadrinhos, e trouxe esse clássico dos clássicos para nós, né? E eu assim devorei, amei demais, sim, amei demais esse livro. Eu gosto muito do filme. Faz muito tempo que eu vi o filme. Inclusive hoje eu revi hoje pela manhã. Eu ainda era adolescente, né? Quando eu vi esse filme, eu lembro que eu me caguei de medo. Foi um filme que muito me impactou. Por quê, Christian? Te impactou bastante. Primeiro, esse livro ele traz um tema bem interessante, o anticristo. O anticristo de uma forma bem construída. Por quê? Porque o David Seltzer, ele fez uma pesquisa bem profunda aqui e traz muitos elementos bíblicos, esses que são do livro de Apocalipse, por exemplo. Minha família, ela é evangélica e eu conheço muito bem todas essas passagens, li já vários trechos do livro de Apocalipse, que é um dos livros que mais me interessa na Bíblia. Então eu sabia de muita coisa ali e que o David Seltzer traz aqui, né? E aqui ele faz uma história bem trincada e bem construída, juntando aí esses elementos bíblicos. O livro ele trata sobre o filho do demônio, né? O anticristo, sim, que ele vai surgir da maneira que é descrita na Bíblia. Ele pode surgir como uma pessoa. E aqui ele vai surgir como uma criança. Não é spoiler, gente. Aqui a história ele conta, é uma história bem construída, e aqui vai trazer a história do Demian, né? Demian é uma criança que nasceu de uma forma bem, podemos dizer, inoportuna e também premeditada, né? E de uma forma assim bem inoportuna, mas também de forma arquitetada. Ele entrou em uma família super conceituada ali, uma família de políticos, né? Uma família do embaixador dos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos em Roma. E ali a mulher dele, que já tinha passado por alguns problemas, inclusive estava passando por alguns problemas psicológicos ali, alguns distúrbios, porque há anos tentando ter uma criança e nada, né? E ocorria aborto, outros perdiam filhos, enfim. E aí já estava na terceira gestação e inclusive o próprio Thor, né, que é o embaixador, disse: cara, se ela não tiver o filho agora, se ela perder o outro filho, eu tenho medo que ela enlouqueça, né, que ela não vai aguentar isso, né, essa pressão, porque era o sonho dela ter uma criança. E daí ocorre algo bem cabeludo ali numa maternidade em Roma. A criança dele morre, né? A criança dele é assassinada, o filho dele. Quando ele chega no... Isso não é spoiler, gente. Quando ele chega lá no hospital, né, na maternidade, ele se depara com isso, que a criança dele não resistiu. E ele ficou muito preocupado, porque primeiro a mulher não sabia que a criança não tinha resistido. E ele ficou muito preocupado com a saúde mental da esposa, que, enfim. E aí o padre lá, um padre que fez um pacto e disse que poderia ajudar ele de alguma forma, e tinha uma criança que nasceu exatamente na mesma hora e no mesmo dia que o filho dele, ou seja, não tinha como dar errado essa troca, e ele tinha que pegar essa criança, porque a mãe faleceu no parto e não tinha família essa criança, então era uma ajuda que ele daria. Então ele vai e faz esse trato, né, esse acordo com o padre lá, mas mal sabe o que está pegando, né? E aí vem toda essa história de Demian. O Demian
é uma criança muito quieta, né? A gente vê ali a pureza dela, a fisionomia, assim, esteticamente, fisicamente, a pureza dessa criança, mas por trás a gente sabe muito bem o que vai acontecer. É bem interessante porque aqui esse livro como é um clássico dos clássicos ali de terror, ele popularizou muito o 666, sim, aquele número, a famigerada número da besta, né? Que foi retratado por inúmeros filmes depois desse, entrou aí na cultura pop, né, de uma forma muito violenta, inclusive virou letras de música, e enfim, todo esse intrincado número aqui que ele usa, né, essa simbologia. O interessante é que esse livro foi escrito em uma época onde o boom, né, podemos dizer assim, o ocultismo, o culto ao demônio, o satanismo estava muito em alta, assim, nos anos 70, né? Nos anos 70 ficou muito na moda, podemos dizer, esse ocultismo. E dentro desse ocultismo surgiu inúmeros livros, né? Inúmeros filmes. Hollywood estava consumindo freneticamente esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, né, para que construísse e fizesse filmes bem interessantes. Que nessa época, aí dos anos 60, surgiu O Bebê de Rosemary, que é um outro filme que eu gosto muito, não cheguei ainda a ler o livro, mas O Bebê de Rosemary surgiu nos anos 60, eu acho que surgiu advindo disso, né, O Bebê de Rosemary trouxe o filme, né, do Roman Polanski, trouxe uma notoriedade muito grande, então Hollywood estava desesperadamente querendo livros e histórias que pudessem construir filmes. Daí surgiu O Exorcista, do William Peter Black, e é um livraço, eu gosto muito daquele livro, e também traz essa temática do ocultismo, do satanismo. Também veio A Profecia e O Horror em Amityville, que acho que a Dark Side relançou aqui no Brasil. Então tem esses 4 livros que tomaram conta ali dos anos 70 e de uma forma extremamente veloz, best-seller, né? Os 4 ali best-seller, vendeu muito porque era algo que a sociedade naquela época estava consumindo muito. Também foram muito criticados porque, enfim, a questão toda mexer com elementos bíblicos é algo muito polêmico. Enfim, no fim das contas foi feito o filme trouxe uma repercussão astronômica, um filme que trata sobre o anticristo, vir fisicamente no corpo de uma criança inocente e traz toda essa polêmica. A história, gente, é algo extremamente avassaladora. Eu tinha visto esse filme já várias vezes, né? Mas eu não sabia da grandiosidade que é a história. E aqui, hoje eu revi, né? Acho que faz mais de 10 anos que eu tinha visto o filme. E hoje eu revi o filme e tentei, assim, fazer minha comparação aqui na minha mente com o livro, o filme, né? Gente, é algo, assim, espetacular. O livro é muito maior, extremamente, claro, sempre é assim, mas é muito maior do que eu pensava. Aqui traz muito mais detalhes, aqui traz muito mais história, coisas que foram cortadas. Eu posso dizer que o filme foi simplesmente um fragmento do livro, porque ele traz sim a essência, né, do livro. E é interessante que o livro ele traz aquele gostinho, podemos dizer, até aquela atmosfera daqueles filmes cult, né, antigo, traz aquela atmosfera aqueles livros de terror antigo. E falando em livros de terror, esse sim é um livro de terror, mas não é um terror assim escrachado que dá medo, aqueles tipo Stephen King, podemos dizer. Esse livro é um mais... claro que Stephen King trabalha com essa temática também de terror psicológico, mas esse aqui traz uns elementos de terror psicológico de forma muito minuciosa, e quem conhece esses trechos da Bíblia vai sentir um pouco mais de medo, porque traz um pouco mais de realidade. A história toda tem essa construção. É bem interessante porque quando você começa a ler, você não consegue parar. Por quê? Porque o David Seltzer, ele prende o leitor desde o início, né? Traz essa temática, né, do filho que morre, do filho que é substituído por um outro que não sabe
quem é a mãe, não sabe as suas origens, e depois esse menino cresce com toda a pureza, mas depois a gente sabe que não é bem assim, e a história vai se desenrolando. E o interessante é que no decorrer da história, esse segredo do Thor, né, do embaixador, que juntamente com esse padre fez esse pacto de trocar essa criança para tentar não machucar tanto a esposa, porque a esposa poderia ter muitos conflitos internos, questões de saúde mental. Então ele guarda esse segredo, mas esse segredo a todo momento ele quer vir à tona, né, por coisas que vão acontecendo, coisas que vão surgindo, pessoas ali que sabem desse segredo vão querer, de certa forma, quebrar esse segredo, mostrar essa verdade. Ele fica um pouco perturbado no decorrer da narrativa, e além de tudo isso, coisas que vão acontecendo, coisas bem macabras que vão acontecendo na família Thor ali no decorrer da narrativa, e que ele vai desconfiar de alguém, né? Não sei se seria da babá, não sabe se é da criança, não sabe se é de outra pessoa. Ele fica a priori muito cético, né? Não quer acreditar sobre isso. Mas enfim, leiam, é um livraço, um livro que vai te prender o tempo inteiro. É um livro extremamente bem construído, um livro extremamente bem arquitetado ali, porque o David Seltzer, ele faz esse intrincado ali, essa história minuciosa com a Bíblia. Gente, é um livraço, eu gostei demais. Eu acho que até pessoas que não é acostumado a ler terror, mas eu acho que esse é um livro adequado. Por quê? Porque ele traz esses elementos sobrenaturais, mas com explicações bíblicas. É fenomenal, muito bem feito. E essa edição da editora Pipoca Nanquim tá fenomenal. Capa dura, um verniz localizado, a folha de guarda tá maravilhosa. E a cereja do bolo dessa edição é o seguinte, gente: tem um pós-fácil do próprio autor, do próprio David Seltzer, especial para a edição brasileira. Além do mais, no finalzinho tem uns trechos do roteiro, gente, olha isso, né, do roteiro do filme. Então, olha isso. E eu achei muito original, ó. The Original Screenplay by David Seltzer, que ele foi revisar. Então, todos esses livros que eu falei, tanto A Profecia, o Exorcista, o Horror em MTV, sobretudo esses três, eles são dos anos 70, né? Então, surgiu no boom, surgiu naquela atmosfera onde o ocultismo, onde o satanismo, né, estava em alta. E, enfim, são três livros assim excelentes, eu gosto demais dos três, já li os três. É muito bom, só falta ler agora O Bebê de Rosemary, que surgiu na década de 60. Mas enfim, é um livraço, leiam, vocês vão sentir um medinho. Eu tava lendo à noite, já pra ficar nesse clima, né? E assim, é uma beleza, é muito bem escrito. Tem algumas viagens aqui para outros países, porque o personagem vai começar a fazer uma investigação da origem dessa criança. Gente, leiam e depois comentem aqui o que vocês acharam, porque é surreal essa história, surreal. Um dia ainda vou reler, esse aqui é um livro para ser relido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve, e até a próxima. Tchau.